erro que trava 90% das iniciantes em cílios a faturar de 3 a 10 mil reais. E o motivo mais comum para a desistência é a falta de técnica ou ensino superficial. A falta de técnica, eu posso listar que ela é um do top 1 da nossa lista que faz as iniciantes desistirem. Técnica, a gente precisa dominar 100% da técnica. Existe um jeito certo, existe uma maneira correta de fazer essa técnica na modelo, na cliente, né? E a técnica está atrelado já lá no teu primeiro passo. Qual foi a profissional que você escolheu? Quem você escolheu para te guiar no mundo de lash, no mundo dos cílios? Então, você precisa fazer uma boa escolha. Você precisa ver o passado da profissional, você precisa investigar os trabalhos que ela fez, você precisa ver se realmente ela trabalha com profissionalismo, né? Tudo isso é um conjunto de fatores que você, né, que é iniciante, precisa ver antes de entrar no mundo das lashes, tá? É um dos, eu posso dizer até que é um dos passos mais importantes, porque tu vai escolher uma mentora, né, uma pessoa que vai te guiar nesse mundo, que vai introduzir esse mundo para você. Então você precisa de uma profissional qualificada, né, que te passe a técnica do jeito certo. Uma coisa que eu tô vendo ultimamente são aqueles cursos de um dia. Um curso de um dia vai te ensinar, infelizmente, vai te ensinar a colar pelinho. Então, o que eu posso te dizer é fique muito atenta, assim, procure uma profissional de verdade, tá? Uma profissional que tenha bons antecedentes, pessoas que falem bem dessa pessoa também, né? Clientes, dá uma olhadinha lá no Google, meu negócio, lá no Google, dá uma olhadinha lá se ela tá lá e se ela tem bons feedbacks de clientes, né? Porque assim a gente consegue ter uma noção de como vai ser o que ela vai te oferecer. Às vezes, né, a gente fica ali, a gente não sabe por onde começar, a gente nem sabe fazer esse tipo de pesquisa, né, que é uma pesquisa mais aprofundada. Mas aí você tem que dar um Google e buscar as informações que você precisa nessa profissional, né? E a falta de técnica, quando a gente fala falta de técnica, que é um dos erros que travam as iniciantes a faturarem de 3 a 10 mil reais por mês, a gente tá falando de não aprender o básico, o arroz com feijão que funciona, né? O arroz com feijão que funciona é o primordial. Você precisa entender como que faz uma acoplagem correta. Tu precisa também aprender como que faz para cliente não sair com o olho todo grudado. Existe uma técnica certa, de um jeito certo, que inclusive fideliza a cliente. Fideliza a cliente e faz com que ela volte, né? E consequentemente, ela voltando, você consegue, de forma recorrente, mensalmente ali, ganhar de 3 a 10 mil reais e até muito mais. Tá? O céu é o limite no mundo dos cílios. E tu consegue faturar esse valor aí por mês. Então, a gente está falando de técnica do jeito certo, você aplicar uma técnica correta do início ao fim na cliente, que faz com que ela volte e que faz com que tenha essa recorrência, tá? Se você pegar um assunto do YouTube, por exemplo, um assunto assim, mas tentar aprender cílios do zero, com um assunto que tem, por exemplo, no YouTube, que é um conteúdo que tem lá um conteúdo mais superficial, e infelizmente tu vai demorar muito tempo, tu vai perder muito tempo. E tempo é uma coisa que não volta atrás. A gente tem que saber colocar o nosso. A gente tem que saber como usar o nosso tempo de forma eficiente. Não adianta a gente ficar catando informações aleatórias e depois vai tentar montar um quebra-cabeça com peças aleatórias, peças erradas. Então, até você chegar lá, até você atingir, vai demorar um pouco mais, né? E pode ser que no meio do caminho tu não tenha mais fôlego e tu desista. Então, tem que investir num conhecimento que vai te levar até o faturamento, né, de 3 a 10 mil reais. Inclusive, eu tenho um curso, uma metodologia que eu levo as minhas lashes iniciantes a esse faturamento. Elas conseguem fazer extensão de cílios do jeito certo e faturar de 3 a 10 mil reais com extensão de cílios de forma recorrente mensalmente,
né? E aí a gente consegue também citar um dos motivos mais comuns para a desistência já no início, tá? Para começar a faturar. É a dificuldade em conquistar clientes. Conquistar clientes é algo muito delicado, né? Então, a cliente, né? A gente tem aí vários tipos de cliente, vários tipos de personalidades, e a gente tem que conquistar toda essa quantidade, essas diferenças de pessoas, né? E a gente tem que conquistar. E como que a gente vai fazer para conquistar essas clientes? A gente precisa ter um posicionamento alinhado. Por exemplo, você quer vender para uma cliente. Essa cliente, ela é uma cliente que vai se atrair por você pelo que você posta. E o que você tem postado? Você tem postado stories aleatórios, assim, por exemplo, tem postado coisas que não tem nada a ver com cílios. A cliente, consequentemente, ela não vai te ver como uma autoridade. Você tá postando aí coisas da tua vida. E ela também quer ver um pouquinho da tua vida, quer criar essa identificação. Mas se ela não vê que você domina o assunto, se ela não vê que você faz o seu serviço do jeito certo, você é um profissional que exemplar, um profissional que pode confiar, em que ela pode indicar para a mãe, para a filha, para as amigas, para a vizinha, para as colegas de trabalho, né? Ela precisa ver isso, sentir essa confiança. Você vai passar essa confiança para ela por meio dos teus stories, por meio das suas redes sociais e imagina só uma pessoa que quer trabalhar com cílios e a gente vai lá, entra no perfil dela e a última publicação dela foi em novembro de 2023. Ela tá com o Instagram parado. Aquilo ali não vai chamar cliente. Aquilo ali não vai fazer ela conquistar mais clientes. Ela precisa de um Instagram que movimente, que conte uma história, de um Instagram bem posicionado. Não precisa ter aquelas fotos estáticas, tudo combinandinho, com a paleta de cor. Não, não precisa daquilo. Aquilo ali é até bobice. Tem que ser um Instagram magnético, aquele Instagram que chama as clientes, que fazem elas interagirem, que fazem elas entrarem no teu perfil e conhecer um pouquinho a mais de um assunto específico ali dos cílios, né? Então tu precisa informar a tua cliente, deixar ela bem informada e também, tá? Precisa educar a cliente. Tem que educar a cliente. Então, todo esse conjunto de ações fazem com que você conquiste mais cliente. Cliente vai chamando cliente e assim você vai conseguir também. E quando a gente fala de conquistar, quando a gente fala que as iniciantes têm dificuldade de conquistar as clientes, é porque elas não têm esses pontos alinhados. E quando elas não têm esses pontos alinhados, elas não passam a mensagem correta, aí começa a criar um ruído na mensagem que ela gostaria de passar, a cliente não entende e a cliente passa para a próxima, a cliente vai buscar essa informação, vai buscar tudo o que eu acabei de falar em outra profissional, né? Numa profissional que sabe, que tem confiança naquilo que ela tá falando, que toca no assunto, fala com firmeza, porque ela tem propriedade, né? Mas, para ter propriedade do que tá falando, ela tem que antes ter passado por um treinamento, por um curso bem bom, um curso que traga para ela respostas. Quando a cliente dela perguntar, ela vai conseguir responder, né? Então, tem que ter passado por um curso bom, né? Como a gente falou no primeiro ponto, falta de técnica. Falta de técnica é um ensino superficial. Por isso que as iniciantes desistem. Elas, né, começam errado, terminam errado. Daí desistem no meio do caminho e não conseguem faturar os 3 a 10 mil reais com extensão de cílios, né? Então, ali, a dificuldade de conquistar clientes e a insegurança ao aplicar, né? A insegurança ao aplicar é um dos fatores que travam 90% das iniciantes, né? O que é extensão de cílios? Extensão de cílios é aplicar uma extensão artificial de cílios sobre o fio natural da cliente. E se ela tem insegurança ao aplicar, é porque ela já não... Ela, né, eu entendo, porque ali ela vai estar mexendo no olho da cliente, né? Tem um certo receio. Eu entendo, né? No meu começo também eu fiquei com medo. Sim, eu fiquei com medo, mas eu criei essa confiança com o tempo. E eu criei essa confiança porque eu sabia da técnica, né? Porque
eu tinha noção da técnica e eu sabia que aquilo não ia deixar minha cliente cega, não ia causar nenhum tipo de acidente, né? Tava tudo aqui dentro da cachola. Então a gente sabe da técnica e a gente tem segurança. E uma outra coisa que eu posso falar é que a gente mata a nossa insegurança com a ação, com fazer um pouquinho a cada dia. Fazendo um pouquinho a cada dia vai começar a te dar segurança para aplicar a extensão de cílios. E a iniciante, é normal, né? Ela tem a insegurança no início para aplicar os cílios. Tá mexendo no rosto, tá mexendo no rosto de uma outra pessoa. Enfim, existe essa insegurança. Mas com o treino, com a aplicação no dia a dia, ela vai parar de ter essa insegurança, ela vai ter a firmeza e vai ter o controle total da situação, tá bom? Então, assim, esse jeitinho de fazer, esses ensinamentos, esse passo a passo, tudo é passado lá dentro do meu treinamento. E só que ele ainda não está disponível, mas é um treinamento que eu montei, aperfeiçoei, já passei para outras alunas e elas hoje fazem cílios, elas atendem como uma leste, elas têm resultados, posso até dizer, tão bons quanto os meus. Elas saem com resultados assim, ó, muito bons. Elas fazem modelos que os cílios ficam excelentes, né? É um motivo de orgulho para mim, né? Porque é uma coisa que dá certo, é uma coisa que funciona. Então, se fosse uma lash iniciante do meu time ali, das minhas meninas, elas não iam ter segurança ao aplicar. Porque elas sabem passo a passo da técnica para fazer do jeito certo, para fazer com que a cliente volte, retorne e elas, consequentemente, terem um faturamento aí de 3 a 10 mil reais por mês, tá? Falta de resultado no financeiro é um dos motivos, assim, uns erros que atrapalham as iniciantes de faturarem os seus 10 mil reais com extensão de cílios. Por quê? Se não entra dinheiro, como é que ela vai fazer para comprar mais material? Como ela vai se animar para ir trabalhar, sendo que não tá vindo dinheiro, não tem dinheiro, ela só vai estar gastando o dinheiro dela com material, e aí não tem cliente. Então, assim, é uma consequência, uma coisa atrás da outra. Não tem cliente, não aplica a técnica certa e a falta de resultado financeiro porque não está entrando dinheiro. Por quê? Porque também lá no início escolheu algo superficial, um ensino superficial, porque tentou ficar pescando detalhezinhos, hackzinhos no TikTok, no Instagram, no YouTube, tentou pegar esse quebra-cabeça e depois tentou montar e não deu certo, porque não investiu no certo, não apostou num curso bom que ensinasse ela da técnica do jeito certo para fazer ela faturar de 3 a 10 mil reais com extensão de cílios. Então, falta de resultado financeiro é uma consequência das escolhas passadas dessa pessoa, né? Dessa iniciante, daqueles 90% das iniciantes que não conseguem faturar de 3 a 10 mil reais com cílios. Então, aí a gente pode estar falando de uma consequência de erros. E esses são os erros. Esses parecem óbvios, mas não é óbvio. Não é óbvio. Quando você tá ali dentro, você tá com aquelas informações na cabeça, você tá ali no meio, você não consegue ver o que é óbvio. Essas coisas ficam no teu ponto cego. Lá no meu curso, lá no meu treinamento que eu tenho, as minhas alunas, elas aprendem, elas veem, eu falo pra ela, o óbvio vem à tona. O óbvio tá ali no olho delas. Então, elas têm noção do que acontece se não fizerem do jeito certo, elas têm noção do que acontece se fizerem ali do jeito certo, e é uma sequência de acertos que vai fazer ela prosperar na profissão, vai fazer ela ser uma profissional bem-sucedida, uma profissional reconhecida, aquela profissional que as pessoas desejam ser atendidas por elas, que querem ter horário na agenda delas, que pagam antecipado para ter um atendimento com aquela pessoa, né? Então, no meu treinamento, eu dou o caminho certo, o caminho correto para essa iniciante de cílios ter o total sucesso nessa carreira. Não tem como dar errado, é impossível, só se ela não quiser. Aí, se tu me dizer que não tá disposta, então, infelizmente, o dinheiro não cai do céu, né? De 10 mil reais não cai do céu, né? Não é aqui, né? Aqui tem muito trabalho, mas também tem muito reconhecimento, tem muito dinheiro, traz muita felicidade, né? Ah, dinheiro não traz felicidade.
olha, ajuda bastante. Mas, sim, ajuda muito, dinheiro ajuda muito, muito, muito. E um dos erros que trava 90% das iniciantes é a comparação com outros profissionais. Não adianta comparar o teu bastidor com o palco de uma profissional que está há 3, 4 anos, 10 anos na sua frente. Simplesmente é um ato errôneo, é simplesmente tá errado fazer isso, né? Então, essa comparação das iniciantes minam o sucesso dessas pessoas, porque assim, quando a gente entra, a gente empreende, a gente começa a empreender, a gente começa nesse mundo, a gente tem que ter uma mentalidade certa. A gente tem que ter a mentalidade certa, porque se a gente entrar com a mentalidade errada, dificilmente a gente vai ter ânimo para conseguir ter fôlego para fazer essa jornada. Porque desanima, a pessoa tá lá faturando 20 mil, 30 mil por mês, tá lá com clientes, agenda cheia, e você tá sem clientes. Mas não é algo fora do normal. No início, dificilmente vai ter aquela fila de espera para fazer cílios com você. No início, a gente é iniciante, tipo, como se fosse bebezinho mesmo, né? Não dá para dar comida sólida para um bebezinho. Ele tem que esperar o processo até ele poder comer comida sólida, por exemplo, né? Então, a comparação com outros profissionais é uma coisa assim que, nossa, não faça, não se compare, porque esse é um dos erros que travam as iniciantes. Isso só vai fazer te travar e não vai deixar você conseguir o que você tanto almeja, né? Não trabalhar mais para aquele chefe chato, aquele chefe que te enche o saco o dia todo. Não, eu tô rindo com respeito, mas é porque eu já passei por isso. Eu tinha um chefe chato que ficava me ligando o dia todo, ficava mandando mensagem, me cobrava coisas assim extraordinárias que não estava na minha alçada. Parecia assim que ele tava falando com o presidente do Brasil, né? Porque, nossa, eu só era capaz de fazer tanta coisa, meu Deus, que era tudo muito fora da realidade, muito fora, né? Sem contar que era 1001 funções. Limpava, atendia, fazia o café, fazia o RH, fazia o financeiro, vendia, fazia a secretaria. Nossa, sim, 1001 funções e no final do mês não tinha dinheiro. Não conseguia comprar uma calcinha. Então, né, hoje já vivo uma outra realidade e tudo isso foi graças aos cílios. E é uma profissão que eu amo de paixão. E ensinar outras meninas a fazerem isso, a extensão de cílios, para mim não tem preço, né? Hoje eu tenho uma agenda cheia, eu tenho tenho clientes fiéis e eu posso falar que, né, as meninas que compram o meu treinamento, eu vou ser paga por aquilo. Mas o que me move não é isso. O que me move é saber que elas vão ter uma vida diferente, vão ter uma outra perspectiva, vão ganhar um novo rumo, né, para a vida delas. Elas vão conseguir fazer coisas que antes elas nem imaginavam, nem passavam pela cabeça delas, como também foi comigo, né? Então, eu tenho a minha agenda cheia e tudo mais. O que me move de fato é o depoimento que essas meninas me mandam no WhatsApp, me mandam lá no Instagram, né? Depois de meses de curso, elas continuam me mandando mensagens. Eu dou o meu feedback, porque também tem um acompanhamento, né, com as minhas iniciantes. E é maravilhoso mesmo, sabe? Esse preço ninguém paga, né? E, um outro, continuando, né, num outro ponto que trava as iniciantes a faturarem de 3 a 10 mil reais com extensão de cílios, né, é a ausência de direcionamento real no início. É muito diferente fazer uma jornada acompanhada e uma jornada sozinha, né? Eu não aconselho, não faça, não entre na extensão de cílios sozinha. Tenha uma mentora, tenha alguém que possa te guiar, né? Essa pessoa que vai te guiar, ela, né, vai ser uma pessoa preparada para isso. Então, a ausência no real, né, no direcionamento no início, nossa, ele é crucial. E as meninas, as iniciantes, elas travam no começo porque elas não ligam pra isso. Eu acho que isso é bobeira. Acho que isso que, eu vou fazer na força do próprio braço. Não, não é bem assim. A gente tem sim que ter alguém para nos guiar no caminho,
para apontar os erros que estamos cometendo. Eu, por exemplo, já apontei vários erros que as minhas alunas pensaram, só pensaram, tá? Que elas não fizeram porque eu falei que daria errado e por esse caminho não ia ter sucesso. Então, já apontei erros e elas fizeram diferente, deu super certo e me agradeceram depois, porque se eu não tivesse falado, se eu não tivesse alertado, aberto os olhos delas, elas teriam feito de forma errada, ia gastar tempo, ia gastar dinheiro, ia gastar energia e com uma orientadora, com um direcionamento, era só fazer o que tinha que fazer do jeito certo. E aí teria o resultado que gostaria de estar esperando, né? Então, assim, não ter ninguém para te direcionar, tentar fazer mais ou menos ali, sabe? Tipo, vou dar uma. Não. Tem que ter um direcionamento real no início, tá? Agora, eu tenho que falar também sobre a importância de aprender da forma certa, tá? Porque um treinamento que te fala que você tem que pegar os cílios, molhar os cílios no adesivo e depois colar, e aí depois o cílio está pronto, não é um treinamento de verdade. Não é o jeito certo. Não é assim. Não é assim que eu fidelizei tantas clientes. Não é assim que a fulaninha lá, que também tem sucesso, fidelizou tantas clientes. Não é desse jeito. Se fosse tão fácil assim, se fosse tão simples assim, por que poucas têm sucesso na extensão de cílios? Por que as iniciantes, 90% delas desistem no início, né? Se fosse tão fácil assim, será que mesmo que não estão mentindo pra você, né? Que dizem que é tão simples, é tão, né? Então, assim, fica atenta a essas promessas aí, muito boas, muito né, com pouco trabalho, essas conversas aí, né, muito bom pra ser verdade. Então, aprender da forma correta do jeito certo, no caso, né? É o caminho para faturar de 3 a 10 mil reais. Colar os cílios, uns simples cílios, requer técnica, né? Essa técnica eu ensino também no meu treinamento, eu ensino. E do jeito certo elas fazerem isso, porque se colar do jeito errado, a cliente fica com sticks. O que são os sticks? É quando um cílios gruda nos cílios do lado. E aí o que acontece? A gente sabe, né, que tem o ciclo de crescimento dos fios. Se houver algum sticks, um dos fios, eles não têm eles não estão na mesma fase de crescimento. Digamos que um esteja na telógena para cair e o outro tá na fase catártica, ali em repouso ali. Um cai, um puxa o outro, arranca, aí causa o quê? Acaba acontecendo uma alopecia por tração. A cliente fica sem cílios. E como que essa cliente vai voltar se ela não tem cílios? E aonde tu vai colar se ela não tem cílios? Então, fazer do jeito certo é a melhor maneira. E por isso que as iniciantes elas não dão certo, porque elas querem inventar a roda e fazer com uma profissional que ensina de forma superficial, escolhe o baratinho por preço, vai ali, é só colar pelinho mesmo. Não é só colar pelinho mesmo. Lê do engano, tá? Tem que sim fazer do jeito certo. Existe um caminho, existe um jeito certo de fazer para conseguir faturar os 3 a 10 mil reais por mês com extensão de cílios, colando pelinho. É possível, só que tem um jeito certo, né? E as iniciantes negarem, né, não darem atenção para esse fato, é uma dos que faz algumas aí ficarem pelo caminho, desistir, não continuar, né, achar que isso não é para ela, sendo que ela já começou errando, né? Então, para acertar, tem que aprender uma técnica do jeito certo, tá? Para durar nos cílios, para conseguir faturar aí de, né, seus 10 mil reais, os seus 7, 8 mil reais por mês com cílios. E ainda assim pode ser no conforto da sua casa. Tu pode botar ali, montar um quartinho na tua casa, montar um espaço. Eu comecei atendendo, os meus atendimentos foram no sofá da casa da minha avó. Eu ficava ali de joelho, mas eu atendia e entrava dinheiro no meu bolso, né? Então, assim, não é desculpa, tá? Dá pra atender, dá pra dar um jeito. Quem quer dar um jeito, não adianta também, quem quer dar um jeito. E também,
Existe um caminho certo para se manter, para crescer na extensão de cílios, né? Tem que ter esses pontos alinhados: a técnica, o atendimento e a mentalidade. Tem que ter esses 3 alinhados para ter sucesso e aí sim conseguir faturar os teus 3 a 10 mil reais por mês, tá? Não adianta ser muito boa na técnica e ter uma mentalidade de ai, não tenho cliente, não vou conseguir, tô aqui, eu sou uma pobrezinha, eu sou uma coitada, vou ficar aqui, só consegue quem tem muito seguidor, só consegue quem já é famoso, só consegue quem faz videozinho lá que dá muitos likes, que elas são famosas. Não. Tem que ter a mentalidade certa também, tá? Só fazer do jeito certo, começou certo, mas fazer do jeito certo, ter a mentalidade certa e saber atender cliente, fidelizar para ela voltar, é o combo perfeito para você, tá? Para iniciante que quer se dar bem, que quer faturar alto com os cílios, tá? É possível, tá? É possível faturar de 3 a 10 mil reais com extensão de cílios. E eu tenho depoimentos das minhas alunas, eu tenho aí algumas dezenas de alunas já, e elas, graças a Deus, assim, graças a elas, graças também a mim, que orientei, eu que mostrei o caminho correto para elas, elas estão trabalhando, estão faturando e estão cada vez melhor, tá? É o caminho para quem começa, é o caminho, tá? E foi isso. Aí eu apresentei alguns erros, né, de iniciantes que trava as iniciantes para faturar de 3 a 10 mil reais com cílios na área da beleza, tá? Inscreva-se no meu canal se você gostou. Aperte o sininho, estarei, né, com esses conteúdos. Se vocês gostarem, estarei trazendo mais conteúdo como esse para ajudar, para guiar, né, orientar e ser luz no caminho de quem está iniciando. Falar também que é possível sim faturar de 3 a 10 mil reais, aumentar aí a renda da sua família, né? Fazer você sair daquele emprego chato que tu não aguenta mais, que trabalha e no final do mês ainda ganha pouco. Então me siga para mais conteúdos como esse, tá? Aguardo você, espero que tenha gostado.